Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um material que mexe num ponto bem sensível, né? Algo que volta e meia aparece nas discussões de fé, a tal da mornidão espiritual na igreja. A fonte principal é um texto, um artigo do presbítero Marcos Benedito. O título já diz muito: O perigo da mornidão espiritual na igreja. Olha, o tom é bem direto, sabe? Quase um alerta mesmo para fazer pensar sobre a fé hoje em dia. E o nosso objetivo aqui é justamente mergulhar nesses argumentos. Vamos tentar descompactar as preocupações que ele levanta sobre apatia, essa falta de fervor, e o que isso pode significar, né, sempre olhando para os versículos e exemplos que ele mesmo traz. Ok, vamos lá. É um ponto de partida bem relevante, viu? Porque essa questão da vitalidade espiritual, nossa, ela aparece direto na história do cristianismo. E o texto do Benedito, ele se apoia bastante, sabe, em passagens bíblicas para defender a ideia dele de que há um certo esfriamento, uma perda de intensidade na fé que se vive hoje. E ele já começa com força total, né? Citando Apocalipse 3, versículos 15 e 16, a mensagem para Laodiceia. Conheço as tuas obras, nem as frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque as morno, vou vomitar-te da minha boca. Pesado. Ele usa isso para falar dessa apatia que ele enxerga na igreja atual. Nossa, e essa metáfora da mornidão para Laodiceia fazia todo sentido, né? A cidade tinha um problema real com a água que chegava lá, que era morna mesmo. Nem fria, boa para beber, nem quente, terapêutica. Era tipo desagradável, inútil. Ah, interessante essa questão da água. Sim. E o autor pega essa imagem e aplica no campo espiritual. Ele sugere que essa mornidão é tipo uma autossuficiência, sabe? Uma falta de paixão, de compromisso que, para ele, é espiritualmente perigosa e desagradável para Deus, claro. Então não é só tipo falta de entusiasmo. É quase como se fosse uma inutilidade espiritual na visão do texto. Exatamente. Não é só estar mais ou menos, sabe? É estar numa condição que não serve nem para uma coisa nem para outra, nem refresca nem cura. O autor argumenta que essa indiferença, essa falta de definição clara, é o X da questão. Entendi. E, seguindo essa linha, o texto faz uma pergunta bem direta. Cadê os milagres? Ele lembra da promessa lá de Marcos 16, né? Que Jesus fala dos sinais que iam seguir quem cresce. Curar, expulsar demônios. E a tese dele é muito clara. Se esses sinais diminuíram, não é porque Deus mudou. Ele até cita Hebreus 13:8, né? Jesus Cristo é o mesmo. Para ele, para o Benedito, a causa está na incredulidade, na frieza da própria igreja. Olha, o que é fascinante aqui é essa conexão direta que o texto faz entre a condição espiritual, tipo interna da comunidade de fé, busca, consagração, e as manifestações externas do poder de Deus. A perspectiva ali é que a falta de milagres não mostra que Deus mudou, mas reflete a temperatura da igreja, sabe? É como se a fé fervorosa fosse o canal necessário para essas coisas acontecerem. Isso me faz pensar. O texto sugere, então, que uma comunidade espiritualmente quente, fervorosa, obrigatoriamente veria mais desses sinais. O argumento implícito parece ir por aí, sim. Ele usa Marcos 16 quase como um padrão, né? E compara com o que ele observa. Ele não entra muito em detalhes sobre diferentes dons ou épocas, mas foca na ideia de que a falta de poder visível é um sintoma direto dessa condição interna, da falta de fé e consagração, principalmente. E essa ênfase na manifestação continua, né? Quando ele fala de profecia, de testemunho, o texto lembra de 1 Coríntios 14:3, que diz que a profecia serve para edificar, exortar, consolar. Um sinal claro da ação do Espírito. Exato. E a visão do autor é que, se a busca por Deus esfria, esse canal da profecia também meio que se fecha. Ele até usa a advertência de 1 Tessalonicenses 5. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias. E aí vem uma crítica, né? A percepção de que, às vezes, o foco em doutrinas humanas e debates teológicos acaba tomando o lugar da busca pelo poder do Espírito. Ele cita 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A gente percebe aqui uma tensão bem forte no argumento dele, né? Entre o conhecimento teológico, as doutrinas e a experiência vivida do poder espiritual.
O texto claramente valoriza mais a manifestação direta, profecia, milagre, testemunho como prova de uma fé real vibrante. Certo. A preocupação que ele expressa é que um intelectualismo, assim, desconectado dessa prática, pode levar justamente a apagar o espírito, como Paulo falou. Mas como que ele sugere manter um equilíbrio? Quer dizer, é possível ter profundidade teológica sem cair nessa armadilha de apagar o espírito, segundo ele? Olha, o texto não dá uma receita pronta de equilíbrio, sabe? Mas a ênfase parece estar na fonte e no propósito. A crítica parece ser mais contra debates que viram um fim em si mesmos ou sistemas de doutrina que, na visão dele, acabam limitando Deus ou substituindo a dependência dele. Entendi. A ideia implícita é que a teologia deveria levar mais fervor e poder, e não o contrário. É um chamado para priorizar a experiência com Deus acima da simples discussão sobre ele, né? Agora, aqui o negócio fica realmente interessante. Ele conecta essa temperatura morna com uma falta de ação concreta, especificamente a falta de compaixão. Ele argumenta que a igreja fervorosa é aquela que se importa, que sente a dor do outro, cita a compaixão de Jesus mesmo, né, em Mateus 9, João 11, e reforça com Tiago 1,27, falando da religião pura, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, e Romanos 12, 15, chorar com os que choram. A conclusão dele é forte. Sem essa compaixão ativa, a igreja teria perdido o coração do evangelho. Sim, total. Tem uma ligação aí que não dá para separar, bem na linha de Tiago mesmo, entre fé e obras. A compaixão não é vista como um extra opcional, sabe? Mas como um termômetro da saúde espiritual. Faz sentido. Então a mornidão vai além do sentimento interno. Ela aparece concretamente na indiferença, na falta de ação diante do sofrimento. A temperatura espiritual afeta direto a capacidade de amar o próximo na prática. É um argumento que liga o fervor vertical com Deus ao amor horizontal com as pessoas. A paixão espiritual, se for genuína, deveria transbordar em ação prática. E a falta de ação seria então um sintoma dessa falta de paixão por dentro? Exatamente essa é a lógica que o texto apresenta. A indiferença ao sofrimento do outro seria uma prova externa daquela mornidão interna que Apocalipse condena. O texto entra depois num terreno mais delicado, né? Falando de doutrinas específicas. O autor demonstra uma preocupação com doutrinas humanas que, segundo ele, podem acabar ofuscando a palavra de Deus. Ele cita 2 Timóteo 4,3, sobre gente que acumula mestres só para ouvir o que agrada, né? Com comichão nos ouvidos. E ele usa o calvinismo como exemplo, e aqui, só para deixar claro, a gente está só reportando o que o autor diz sem concordar ou discordar da análise teológica dele, ok? Importante esse ponto. Ele usa para ilustrar o perigo de uma interpretação da predestinação que, na visão dele, poderia levar a uma graça sem compromisso ou uma eleição sem necessidade de arrependimento real. Ele contrasta isso com versículos tipo João 3,16. Deus amou o mundo, e João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha, a posição do autor aqui parece ser menos uma crítica acadêmica, sabe? A um sistema teológico específico e mais uma preocupação pastoral mesmo, sobre os efeitos de certas doutrinas na vida da igreja. Entendi a nuance. A frase dele é que doutrinas humanas dividem, o Espírito Santo une e vivifica. Isso levanta uma questão importante sobre o papel da teologia, né? Como ela deve se relacionar com a experiência espiritual e com a unidade da igreja que o autor valoriza tanto. O foco dele é claramente no impacto espiritual, se uma doutrina leva à unidade e ao fervor, ou à divisão e à complacência. Então, o critério que ele parece usar para avaliar uma doutrina é mais o fruto prático dela na vida da comunidade e na relação com Deus. Parece ser essa a lente dele, sim. A preocupação principal não é se o sistema é logicamente perfeito por dentro, mas se ele promove ou atrapalha aquilo que o autor vê como essencial: a submissão a Cristo, a unidade no espírito, o fervor, a compaixão ativa, de novo, a ênfase na experiência e na manifestação prática da fé. Essa linha de questionamento sobre o foco da igreja continua com uma pergunta bem retórica. Jesus ainda é a cabeça da igreja? Ele lembra de Colossenses 1,18, que afirma que Cristo é o cabeça do corpo, a igreja. E a partir daí o autor critica situações